Pronto, gente. Então, continuando aqui, agora eu vou explicar a relação entre a função exponencial e a progressão geométrica. Para entendermos a relação entre função exponencial e a progressão geométrica, vamos observar então este exemplo. A partir do momento em que é ativado, um vírus de computador atua da seguinte forma. Ao longo do primeiro minuto, certo? Ele destrói 40% da memória do computador infectado. 40% nós podemos representar como 0,4. 40, 4, tanto faz. Ao longo do segundo minuto, ele destrói 40% do que havia restado da memória após o primeiro minuto. Então, ele destrói 0,4 de quê? Do que havia restado da memória após o primeiro minuto. O que foi que restou no primeiro minuto? Se no primeiro minuto ele infectou 40%, então sobrou o quê? 60%, né? Então, multiplica então por 0,6, que é 60%. E assim sucessivamente. Dessa forma, um dia após sua ativação, esse vírus terá destruído aproximadamente quanto? Então, aqui nós temos a continuação e as alternativas. Letra A, 50%, B, 60%, C, 80%, D, 90% ou E, 100%. Então, a gente vai fazendo assim, ó. No primeiro minuto, o vírus destrói 0,4 da memória, certo? Multiplicando por quanto? Por 1. 1 por quê? Porque é 0,6 elevado a 0. E o que foi que restou? Que restou da memória? Restou 0,6 elevado a 1 da memória. No segundo minuto, destruiu 0,4 multiplicando 0,6 elevado a 1 da memória. E o que restou? Restou 0,6 multiplicando 0,6. Porque é com relação ao minuto anterior. No terceiro minuto, destruiu quanto? Destruiu 40% do que já havia destruído no segundo minuto e no primeiro minuto. Então, nós temos aqui que 0,4 será multiplicado por 0,6 vezes 0,6 da memória. E o que restou? De acordo com os valores anteriores, nós temos que restou 60% de 60% de 60%, ou seja, 0,6 multiplicando 0,6 multiplicando 0,6 da memória. Então, aqui nós encontramos, ó, uma sequência de potências, certo? Representando o que destruiu e o que restou dessa memória. Passaram-se, então, 24 horas, ou seja, 1.440 minutos. Então, nesse minuto aqui, depois de 1.440 minutos, quanto foi que destruiu? Destruiu 40%, que é 0,4, multiplicando essa potência aqui, ó, 0,6 elevado a 1.439 metros. Ou metros não, gente, memória, viu? Da memória. Se vocês observarem aqui, ó, no primeiro minuto, esse 0,6 está elevado a 0. No segundo minuto, esse 0,6 está elevado a 1. No terceiro minuto, o 0,6 está elevado a 2. Então, no terceiro minuto é elevado a 2. No segundo minuto é elevado a 1. Então, é sempre diminuindo 1, né? A potência. Então, aqui nós vamos pegar 1.440, tirando 1, vai ficar 0,6 elevado a 1.439. E quanto foi que restou? Aí nós podemos, então, montar a progressão geométrica. Essa progressão geométrica aqui. Que é 0,4 da memória, depois eu tenho 0,4 multiplicando 0,6 elevado a 1 da memória. Depois eu tenho 0,4 multiplicando 0,6 ao quadrado da memória.
Depois, 0,4 multiplicando 0,6 elevado ao cubo, né, da memória e assim por diante. Eu formei uma progressão geométrica usando esse problema. Então, nós temos o quê? Que a soma ao infinito é A1 sobre 1 menos Q. Então, a soma será a soma dos infinitos termos da nossa PG. Será A1, né, que é o primeiro termo, 0,4 da memória, sobre 1 menos Q, que é o que? A frequência, né? Tá sempre aumentando 0,6. Então, vai ficar o quê? 1 menos 0,6, 0,4. 0,4 da memória dividido por 0,4 será igual à memória. Então, o que foi que aconteceu? Perdeu 100% da memória. Certo? Então, a resposta é 100% da memória. E obrigada pela atenção.